Hoje nós estamos debatendo fobias e eu estou aqui levando uma aula, na verdade, e de alguma forma, a gente começando agora no intervalo, eu estou impressionada com a experiência do Gabriel. Ficamos para nesse bloco. De alguma forma, a gente vai recapitulando, que de repente alguém acabou de começar a assistir com a gente o programa, mas as fobias realmente, elas têm origem em várias questões. Uma das coisas que ficou, inclusive, para esse bloco, vamos logo tirar isso do caminho, porque tem tanta coisa. A questão, por exemplo, da idade, do sexo, classe social, parece que... Como é que é isso? A gente vê muito a questão da fobia, vamos dizer, eclodindo no período adulto-jovem, né? Porque é o momento ativo, né? Onde você se expõe à multidão, onde você se expõe hoje a trabalhar 90% em locais que têm elevadores, né? Existe também a fobia por automóveis, né? Então você vai ao centro da cidade, você se depara com automóveis, então uma série de coisas que está muito relacionado ao adulto jovem, né? Apesar de nós sabermos que se nós formos fazer o processo regressivo com uma análise médica e análise psicológica, na maioria das vezes a gente vai encontrar na infância. Isso. Entendeu? Surgiu quando para você, João? A do palhaço. A do palhaço eu não lembro direito. Foi quando eu tomei aquele susto. Foi na mesma época do 11 de setembro. Eu já tava então você era criança, surgiu quando você era criança. Eu era criança. Agora, gente, quer ver o que a gente acabou de descobrir aqui no intervalo? Que o João não faz tratamento. Não faz. Ele é uma daquelas pessoas que evita, que surge, limita a vida dele. Foto, se ele vê foto, filme, qualquer coisa que tenha palhaço, você tá fora. Não gosto de jeito nenhum. Já deixei de ir a aniversário de irmão de amigo meu porque tinha palhaço. Já deixei de ir a circo porque tinha palhaço. Então, teve uma vez na Quinta da Boa Vista que a gente Patati patatá, nem pensar. Meu irmão de 4 anos, ele tem palhaço em casa, eu deixo bem longe. Já deixei tipo assim, eu via palhaço num raio de 50 metros, eu já mudava o caminho para não bater de frente com um palhaço. A maioria das pessoas é isso aí, então, gente, eles convivem, a não ser que a coisa desande de uma forma. Mas é verdade, ele entende o problema, ele já reconhece, mas ele usa habilmente uma forma de resolver o problema. Ele cria estratégias. Que é exatamente evitar. Com isso, ele não percebe que ele diminui a qualidade de vida dele, que entre a qualidade de vida existe uma coisa chamada qualidade de escolha, e ele não tem, porque ele vai ter que, né? Eu gostaria de ir, mas eu não vou. Eu adoro esse amigo, gostaria de estar com esse amigo hoje, mas não vou. Então, isso são fatores importantes. E ele, obviamente, ele tem que tratar, porque isso não será resolvido de forma espontânea. Não tem como. Entendi. E o tratamento, como é que ele é desenvolvido? De repente é interessante a gente... E, por exemplo, a importância de familiares, quem às vezes precisa interferir, ou a própria pessoa ter a iniciativa de procurar. Geralmente ela vai de per si, ou ela é levada. Como é que vocês têm visto e identificado isso? Não, eu acho que normalmente a pessoa pensa que ela não tem nenhum problema. Entendi. Que aquilo ali não é um problema grave. Então ela faz como o João está fazendo. Ela cria estratégias na vida dela para... Tenho medo do mar, não vou à praia. Tenho medo do palhaço, não vou ao circo. Tem medo de altura? Medo de altura, não vou no parapeito, não eu vou a Paris, nada. mas não soube na Torre Eiffel. Então, ela cria esse tipo de Eu tenho um amigo, eu nem fui lá tantas vezes, mas uma vez que eu fui, uma pessoa ficou lá embaixo. Não subiu de jeito nenhum. Mas há um limite em que isso fica aceitável e há um limite que extrapola e a pessoa já não consegue mais conviver. Porque o que acontece? Ele já relatou que ele teve uma síndrome do pânico. Então, essas fobias têm uma tendência, diante de uma situação com mais ansiedade, aumentar esse gradiente de ansiedade e chegar a uma síndrome do pânico, né? Uma síndrome que... Daí, obviamente, a pessoa tem que tomar ação e tem que procurar ajuda e intervenção médica. O tratamento, ele tem que ser... mas às vezes não acontece, como o João está relatando que ele não procurou ajuda. Mesmo com síndrome do pânico, você não teve tratamento? Graças a Deus, eu fui curado sem tratamento, síndrome do pânico. Só tenho medo ainda de palhaço, mas a síndrome do pânico... O tratamento da questão da fobia, ele tem uma predominância muito grande sobre o aspecto psicoterápico, mais até do que sobre o aspecto médico.
psiquiátrico. Né? O médico, às vezes, faz a identificação, mas ele avalia o grau de comprometimento e, avaliando o grau de comprometimento, ele orienta para o psicólogo, para o psicoterapeuta, antes dele agir. Né? Eu acho isso interessante sempre. Né? Ele fica acompanhando, porém, né, preparado para intervir, mas eu sou muito a favor de, inicialmente, o tratamento psicoterápico. Ele tem muito mais nuances que vão ajudar no caso da fobia. Esse é o meu pensamento. Com certeza, um tratamento mais convencional, terapias alternativas, hipnose, acupuntura. Né? Então, e são eficazes. São eficazes. Claro, na sua maioria das vezes são eficazes. Nós estamos falando de médicos, de profissionais, não procurar qualquer um. Nós estamos falando de você procurar um profissional habilitado, um psicólogo, um psiquiatra, um neuropsiquiatra. Pessoas credenciadas. Enfim, pessoas credenciadas e elas para fazer o tratamento. Vão colaborar. A importância de parentes, da família auxiliar, como ajudar numa situação como essa? Completamente dentro necessário. De uma cura, a pessoa precisa se sentir acolhida pela família, pelos amigos, é preciso que as pessoas consigam compreender. Normalmente há um problema grande, né? Mulheres desenvolvem mais fobias do que homens. Verdade. É mais prevalente no sexo feminino, tá certo? É muito mais prevalente no sexo feminino. Então, às vezes, o homem ele não tem essa dimensão. Eu não entendi. Do fala, que tá doido, o que você tem? Isso é errado contigo. Isso é um piti. Nossa, não, vamos lá na praia. Que isso, medo da água. É impossível. Que isso, então, a gente não deve fazer pouco também da fobia da outra pessoa. Sim, até porque a pessoa vai esconder. Ela vai começar a esconder aquilo ali. Então, ela vai começar a fingir que aquilo não existe. Mas aquilo só vai num crescente dentro dela, até que Então, ela cria outra desculpa. Não, eu fiz chapinha, então eu não posso. E dentro da técnica, a técnica de terapêutica, envolve exatamente expor a pessoa ao problema da fobia. Né? Então, o profissional, ele vai expor aquela pessoa. Perfeito. E isso é importante, porque até o momento ele está fugindo da exposição. Só que o profissional, na sua maioria das vezes, faz uma exposição controlada, diferenciada. Diferenciada. Hoje nós estamos, por exemplo, com uma fobia muito frequente, medo de dirigir. Existem pessoas que tiram a sua carteira e têm medo de dirigir. Hoje nós estamos vendo isso no dia a dia. Isso é resultado da própria globalização, da própria situação hoje de evolução do ser humano. Então, é uma coisa que tem que ser feita. Aí eu vou dizer como? Fica em casa? Não. O profissional, ele vai, né, preparar essa pessoa para que ela aprenda a dirigir de uma forma que não evolua para aquela questão do pânico, aquela questão de uma fobia, porque aí realmente passa a não ter mais solução. Para a situação que a gente poderia dizer que fica paralisante mesmo, completamente compromete a pessoa. Ela precisa criar experiências positivas. Qual é o tempo, geralmente, que leva para um tratamento como esse? Depende muito de cada pessoa. Cada indivíduo. Normalmente não são terapêuticas demoradas. Normalmente não são. Por quê? Porque envolve o tratamento intensivo. Entendi. Tem que se fazer um tratamento intensivo. Né? Eu não posso hoje ir ao médico e daqui a um mês e meio. Não vai ter resultado. Então, em razão de ser intensivo, a gente tem bons resultados. Quando a gente fala em intensivo, a gente fala o quê? 2 vezes, 3 vezes na semana? É uma terapêutica pelo menos de 2 vezes por semana, né? Então, agora, tem uma coisa que fica, acho que o doutor vai até concordar, a pessoa sempre fica com aquele limiar de um certo receio que a coisa aconteça de novo. Então, ele sempre fica com aquela sensação que alguma coisa pode acontecer. Isso é normal também. Pronto. Isso é normal. É bom que isso seja dito. A pessoa pode se sentir completamente à vontade. E, inclusive, quando ela começa a ter experiências de enfrentamento e que aquelas reações químicas todas são controladas pelo próprio corpo e ela começa a ver que ela pode ter o controle, é possível ter o controle, ela vai criando cada vez mais confiança
entendeu? E aí ela vai cada vez mais Ela vai meio que, diminuindo. usando a linguagem moderna de hoje, vai se reprogramando. Ela vai se não tenha reprogramando, dúvida. exatamente. Qual a importância num momento como esse que eu tenho descoberto, por exemplo, na questão do enfrentamento, que agora há pouco eu falei, por exemplo, a ansiedade é uma questão para mim. Uma das formas, e em off, quando eu comentei, de cara o doutor Luiz falou assim, é a forma que você tem de enfrentar, é uma das técnicas de enfrentamento, é a admissão, é você reconhecer para estar lidando. Eu percebo também que uma das formas que a gente aprende muito, e finda sendo parte do meu trabalho, mas que me ajuda muito, então, quando eu, de repente, estou ajudando, as pessoas pensam que eu estou ajudando alguém, eu também estou sendo ajudada. É você estar num grupo de apoio em que você interfaceia com outras pessoas que têm uma situação semelhante, porque você fala, eu estou ansiosa porque eu acho que pode voltar. Mas daí você conversa com a tua pessoa, hoje ela está sabendo o que você está aqui dizendo, orientando, né, de uma forma profissional. Mas esse convívio, essa coisa, é importante esse contato? Sim, a interação homem-homem entre as pessoas, essa comunicação, a interação das experiências é que faz com que a pessoa amadureça os seus esquemas mentais. Então, a gente só amadurece nessa relação aqui. A gente não vai amadurecer sozinho. Alguns autores, desculpa. Nada. Alguns autores, daí que nós falamos que 99,9% é pós-trauma, mas existem alguns autores que citam que muitas vezes eu vou fazer o tratamento da fobia hoje e não vou ter bons resultados. Aí eu tenho um filho e esse filho desenvolve a mesma fobia que eu tenho. E aí eu começo a melhorar ou estar em condições para tratar. Principalmente as mulheres, porque aí envolve um hormônio chamado ocitocina, que é o hormônio do amor materno. Por que amor de mãe é diferente? Amor e faz aumenta a coragem. Exatamente. E aí desenvolve a coragem. Isso. Então ela vai em frente. Pô, peraí, eu estou vendo a mesma coisa no meu filho. Agora eu vou tomar uma posição. Então eu vou tomar uma posição. Então o cognitivo, que a gente chama a medicina chama de cognitivo. O cognitivo, que é a mente, o pensamento, quer dizer, isso é trabalhado. Entendi. E quando a pessoa está com essa disposição, melhor ainda. Agora, pensa como é importante essa informação, doutor. Porque, de repente, essa pessoa diz, mas eu não tenho filho, não vou ter. Então, vá numa creche ajudar pessoas, vai a algum lugar. Isso, é o que porque você que eu tenho descoberto? Que quando eu estou ajudando pessoas, eu sou ajudada. Acabou de falar. Quando eu estendo... É isso, eu troquei miúdos, mas é isso aí. É isso mesmo. É um passo da terapêutica. Entendi. Né? Amanhã, quem sabe, aqui o nosso amigo vai estar vestido de palhaço numa festa. É possível? É possível, porque ele tem cura. Verdade. Mas enquanto ele não se tratar, com certeza ele vai. Ele é inteligente, então ele está desviando, fazendo as alternativas. Né? Então é por aí. É isso aí. E olha como a gente... aí essa questão que o senhor acabou de falar, porque muitas vezes, quando se pensa que se precisa de um tratamento, tá vendo, é burro. Não tem nada a ver com inteligência, nada a ver com valor próprio, com capacidade, não. A sumidades, pessoas assim que são, nossa... Pode ter uma fobia. Então, é uma coisa que não detrata, não diminui você como pessoa. Simplesmente você é um ser humano, é uma faceta. Alguma coisa aconteceu, algum trauma, alguma coisa que colocou aquela situação ali. E nós estamos falando que é necessário tratar, que é possível tratar. E que uma das terapêuticas, inclusive, é interagir com outras pessoas que estão enfrentando a mesma dificuldade e assim, ajudando um ao outro, a gente melhora. A gente vai ter que ir ao intervalo, mas a gente volta e vai ter música também. Cabeça pra cima.